É isso aí, sente-se à mesa, tá começando mais um Proposições. E hoje, meus amigos, vocês não estão entendendo. Tô falando que cada dia o negócio tá ficando mais sério. Hoje é chuva de likes, que hoje eu tô recebendo aqui um grande amigo. Ele vai se apresentar melhor para não correr o risco de dar nenhuma gafe, mas eu quero que, com a participação magnífica de uma plateia incrível, uma salva de palmas para o senhor Rodrigo Soeiro. Caraca! Caramba! Você viu como que tá Que hoje? moral, hein, meu? Eu preciso vir pra essa igreja, Das bicho. outras vezes, nem o Gabriel queria vir. Hoje todo mundo quis vir. Eu falei, será que é porque eu tô mais Tá mais bonito, você bonito? tá mais Ou será que é bonito. porque vem você? Não é por Não, não é mim, por você? pode Então, ter cara, certeza. privilégios. Se apresenta aí. Vai que alguém caiu de paraquedas nesse mundo e ainda não conhece o Rodrigo Soeiro. Amém, Dani. É um privilégio estar aqui, irmão. Você sabe do quanto que eu te admiro, te tenho como um grande amigo do coração. Meu nome é Rodrigo, eu sou esposo da Tatiane, tenho 2 filhos, o Davi de 14 anos, o Lorenzo de 8 anos. Sou filho de pastores, no caso meu pai já chegou no céu, né? Quis ir um pouco mais cedo. Tenho 2 irmãs de sangue e tenho um irmão do coração, que chegou um pouquinho mais tarde na nossa família. Sou pastor da ADAI, igreja que você sempre nos abençoa quando vai lá. ADAI significa Assembleia de Deus do Alto de Ipiranga. Não é muito uma Assembleia de Deus, tão pouco do Alto de Ipiranga. É que já pegou o nome, não dá pra Já mudar, né? pegou, não dá. Esses dias tentaram fazer eu explicar, eu falei, mano, acho que é melhor não te explicar, fica na DAI mesmo, né? Enfim, tem um cara que tá tentando acertar. É só isso que eu quero na vida, é acertar e chegar naquele dia e ouvir alguma coisa legal de Deus dizendo, meu, acho que rolou. Alguma coisa assim. Não, vai, com certeza. Cara, eu sempre conto isso lá na DAI. Foi muito engraçado, né? Quando a gente se conheceu. Eu fico falando que nos primeiros meses, aqui, a gente já está aí com quase 3 meses de programa, e eu fico falando, cara, os primeiros meses vão ser focados em amigos, pessoas que de fato repartem a mesa com a gente. Aí parece que eu tenho todos os amigos do mundo, mas não é, né? É muito tempo de caminhada, né? E eu fico lembrando do dia que a gente se conheceu, cara, foi o máximo, né? Eu sou convidado para participar de um evento, você também. Sim, que evento N maluco. não sabia o que se tratava, só falaram: "Vai". Eu falei: "Beleza". Aí fui, aí estava lá aquela quantidade de pastores, possivelmente missionários, não me lembro. Aí teve um café no meio da fala lá, eu levei uma devocional, aí abriu para perguntas, o pessoal começou a fazer perguntas, aí você fez algumas perguntas lá, não me lembro. Aí eu falei: "Nossa, rapaz, legal, né, gostei", porque estava meio viajado, assim, né. Aham, As tava perguntas estavam ponta meio solta, assim, meio né? meio meio sem sentido, nem com o que eu tinha falado. Aí você começou a falar, eu falei: "Nossa", eu notei você, assim, falei: "No intervalo eu vou falar com ele". Aí eu falei: "Cara, muito bom o que você falou, posso pegar teu telefone? Uhum. Qual que é o seu nome, né?". Aí você: "Rodrigo". Aí eu: "Rodrigo do quê?". "Rodrigo Soeiro, Rodrigo Soeiro". Anotei, mandei um WhatsApp, cheguei em casa, falei: "Carol, conheci um cara muito legal, ele é lá mora aqui em São Bernardo, é muito gente boa. Como é que ele chama?". Eu falei: "Chama Rodrigo Soeiro". Aí a Carol: "Ele é famoso". Eu falei: "Não, Carol, não é possível". É sim. Aí eu taco no YouTube, aparece sempre o Uhum. mais visto, assim, né, Sim. Rodrigo Soeiro, aí sei lá quantos milhões, eu falei: "Nossa, cara, ainda bem que eu não sabia, porque senão mudava a forma como eu ia Ah, meu conversar com Deus do você, cara". céu, foi muito especial, né, apesar de um evento sem noção mesmo, até com boas intenções, né, Sim, sim, sim. ou tinha boa intenção aquele evento, mas realmente acho que a melhor coisa que aconteceu foi a nossa amizade ali, Sim, cara. não E tenho também dúvidas. porque eu estava vindo para Santo André morar, Uhum. quando você falou que era do ABC, não Foi na igreja conhecia. metodista do Camilópolis, Foi, né, mas foi que na na Metodista. verdade a igreja metodista não tinha nada a ver, ela apenas Não, ela abraçou abraçou o o evento. evento, né. É, era um encontro, pá, ficar falando, ficar Sim, falando sim, por sim, melhor furada, não, melhor não, melhor não. mas era um encontro bacana Aham. enfim. E aí eu conheci você e a tua história, conhecia já as músicas, principalmente porque foi você que trouxe essa primeira versão do Creio Que, né, Creio que tu és a que cura. Tu Aham. És a Cura, então essa música ganhou Uhum. dimensões, assim,
espetaculares no Brasil. E aí, em seguida, começaram as minhas participações na DAI, você Sim. aqui. Então, assim, de fato, as pessoas entenderem, né, a ideia do programa é proposições, essa Uhum, ideia de que você me conhece, eu nunca fui alguém que carrega muitas certezas, assim, absolutas. uhum, Eu tenho minhas certezas, mas sei que amanhã eu posso eu uhum. mesmo discordar delas. Então, assim, é sempre uma conversa, cara. Antes de partilhar alguma coisa que eu tenho na cabeça aqui, uma das coisas que eu quase nunca ouvi, ou melhor, eu não me lembro de você gastar um tempo, específico falando da tua conversão, assim. E a Uhum, gente vai falar um pouco hoje de vida pastoral, uhum, filhos de pastores, uhum. e queria te ouvir sobre isso. Quando é que Tá. isso acontece? Como que foi? Dani, eu, né, a minha relação com a igreja sempre foi desde sempre, né? Meus pais pastores, a minha, o ser evangélico para a nossa família vem da minha tria-avó, né? Então, tria-avó, bisavó, vó, mãe, chega em mim, né? Eu fico imaginando o estrago geracional que seria para mim se a minha tria-avó não tivesse levantado as mãos e aceito, tido aceitado a Jesus, né? Ou aceitar Jesus naquele momento da fase da nação era muito ainda muito peculiar, né? E uma coincidência, né? Ela morre no dia que eu nasci. E era só atravessar a rua. Minha mãe, minha avó conta muito isso. Enquanto choravam de um lado da calçada e do outro lado eu estava nascendo. Ela faleceu no Hospital Beneficência Portuguesa e eu nasci no Hospital Santa Catarina, né. Então, o ser evangélico sempre foi muito exalado, assim, na nossa família. E eu sempre de pequeno, já envolvido com a música da igreja, 8, 9 anos de idade, eu já me lembro já tocando bateria, aprendendo instrumento e tal. Eu acredito que a minha se eu falar para você que teve aquele dia que eu levantei a minha mão, ou fui lá na frente, como um bom assembleano gosta de fazer, né, "Vem aqui você que deseja aceitar Jesus", não houve isso, não houve isso, mas eu me lembro que para os meus 10, 11 anos, assim, eu muito comprometido com a orquestra da igreja, em aprender música, e já tendo os meus conflitos de adolescente, né, na escola, algumas escolhas que eu já tinha que fazer, meus amigos falavam de certas coisas e aquilo já me tensionava. É interessante que eu já tenho visto isso também no meu próprio filho, Davi já está com 14 anos, então Uhum. as tensões que ele está começando a viver com 14 anos, que é natural do adolescente, eu comecei a viver com 11, 12, foi até um pouco mais precoce. E aí teve um dia realmente na igreja, assim, que eu fiz uma oração, assim, e falei: "Deus, é isso que eu quero para minha vida". Na Assembleia de Deus tem muito aquelas irmãs do coque, Uau! né. Tinha uma que chamava Irmã Mariazinha, né. Nossa. 1,40 m, assim, muito. Se tinha 1,40 m era muito. E um dia ela veio com aquela voz firme, né, com aquele olhar firme, ela disse: "Deus tem uma grande obra na sua vida, menino. Fica direito, fica Fica firme. fica firme que Deus tem uma grande obra na tua vida". Então aquilo entrou e penetrou muito no meu coração. Eu comecei a dizer sim, aí logo já entrei na classe de batismo e tive a alegria de ter meu pai, me batizando, enfim. Então, foi esse cenário, assim, nada muito diferente disso não. Foi a alegria que você teve de batizar o Davi também, né? Você postou essa foto, seu Postei, pai te batizando postei, e você batizando o exatamente. Davi. Foi uma alegria para mim poder reproduzir isso, né, a questão da geração mesmo, né, e eu espero que até, eu possa ver a cena, assim como minha mãe viu a cena de eu estar batizando meu filho, oro para que Deus me dê vida e saúde para eu ver essa cena, né, de Seus meu netos. filho batizando meu neto, né. Então, foi acontecendo assim, não houve aquele dia específico, mas foi realmente um processo e a irmã Mariazinha ela tem um protagonismo na minha Você história de fé. chegou a encontrar com ela outras vezes ou não? Cheguei. Hoje falecida, né, porque ela já era uma senhora, Aham. né, então, aí eu acho que, se não me engano, depois de 5, 6 anos ela faleceu e tal. Mas toda a família dela, né, sabe do carinho. Meu pai tinha um carinho muito grande, né, minha mãe e tal. Uhum. Então, a irmã Mariazinha, acho que todo mundo já teve uma irmã Mariazinha na vida, né, que chegou e
falou alguma coisa da parte de Deus, assim. A gente é muito isso, Claro, né? claro. Essas mulheres piedosas, né? Pô, o joelhinho dela era todo machucado, só vivia De orando, calo. sabe? Cheio de calo, assim. Impressionante, cabelinho sempre bem arrumadinho, aquele perfil, né, de mulher de oração. Então, foi um marco na minha vida, sem dúvida. Nessa sua conversão, você já estava envolvido com a música, mas a nível de orquestra, assim, não tinha tanta banda ainda, né? A Assembleia de Deus estava começando a romper alguma coisa de banda, que a gente chama de cozinha hoje, né, Aham, batera, baixo e aham. tal. Você tinha sim algo parecido para acompanhar a orquestra local, né. Eu sempre tive uma queda pela bateria, assim, né, sempre toquei e tal. Os meus 8 eu sempre fui muito precoce com a música, né, com 8, 9 anos de idade eu já tocava bateria e tal, mas aí eu fui me apaixonar realmente pelo trompete com os meus 11, 12 anos, nessa fase que eu te expliquei, que aí eu já estava queria o meu sonho era ser um trompetista profissional, meu sonho era tocar na Sinfônica de São Paulo, e aí eu comecei a estudar muito, muito mesmo, fazia os testes, alguns eu passava, outros não, só que lá para os meus 14 anos eu tive que colocar aparelho na boca. E isso me comprometeu tudo ou toda o que a gente chama de Sopro, né? embocadura, né, embocadura. Então, eu tocava e sangrava, porque a pressão do trompete é muito grande, né. E aí eu tive que fazer uma escolha, mesmo gostando do trompete, amando o trompete, eu tive que parar com o trompete. Por um lado, foi muito bom isso para mim, porque eu migrei para o teclado. Então, toda a minha ênfase musical que eu destinava ao trompete, foi ao teclado. E o teclado abriu portas para mim, para que eu pudesse aprender a escrever partituras. Então eu comecei a escrever arranjos para a orquestra que eu tocava trompete. Isso com meus 14 anos, 15 anos. Então, o contato com a partitura, o contato com instrumentos, trombone, trompete, saxofone. Então, na minha cabeça, eu já desenhava os meus arranjos. Naquela época, estava começando a ideia do computador, de escrever Aham, partituras do aham. computador. Então, você tinha que Tinha soar aqueles caderno aqui. com pauta, né? Aham. Exato. Então, hoje os caras colocam não estou falando que é mais fácil, mais difícil, mas você coloca no computador, você coloca o play, você já sabe o que está acontecendo. Na minha época não, na minha época eu escrevia em casa e levava no ensaio seguinte para os caras tocarem, para eu ver o que está soando. Então, isso estimulou muito, né, o meu ouvido, então, que obviamente depois, vai me dando algum know-how para eu mergulhar no canto, que aí quando eu entro com a questão Mas seu do pai já canto. cantava, né? Meu pai sempre foi um cara muito afinado, né, muito afinado, Voz mas a forte. mas a musicista da família foi minha Sua mãe. mãe, né? Minha mãe tocava órgão, né, então órgão, para quem não sabe, é um teclado complexo. Você toca com a mão direita em cima, mão esquerda O embaixo, pé. pé direito o volume e pé esquerdo as notas do baixo. Então minha mãe era um grande referencial para mim. Então quando eu via ela tocando em casa, tocando na igreja, foi uma grande inspiração para mim, né, porque ela tocava no coral da igreja, e coral não tinha acompanhamento, era só órgão e o coral. Voz. Meu, e ela parecia uma orquestra tocando, porque ela pegava as tessituras, né, então, realmente minha mãe foi uma grande inspiração na área musical, assim como a irmã Mariazinha, né, como eu Aham, aham. citei, na área musical, fora a questão de mãe, né, de matriarca, vamos dizer assim, mas musicalmente minha mãe foi a grande referência. Meu pai não, meu pai sempre foi uma referência mais pastoral, mesmo sabendo cantar, mas sempre uma referência mais pastoral, pregador. Meu pai era muito Evangelista, muito né? intenso, É. assim, eu me pego muito, às vezes me ouço a minha voz, às vezes um trecho do YouTube que eu preciso pegar para recortar. Vocês fizeram um videozinho meio cenas do seu pai e sua, não fizeram? No Sim, aniversário, né? exato, meu. E o timbre de voz, assim, dele, na hora que eu ouvi o timbre de voz, eu falei: "Meu Deus, eu pareço com ele mais do que eu imagino", assim, né. Muito. Ele tinha um timbre forte, assim, e, enfim, meu pai sempre foi um grande avivalista. Meu pai, pregando, ele nunca foi um cara muito profundo. Eu posso falar como filho e falo isso com todo respeito. Eu nunca não me lembro do dia que eu ouvi meu pai pregar, eu falei: "Uau, da onde que ele tirou isso?". Aham, Mas era impressionante, meu, o cara que eu ouvia ele pregar saía melhor. O cara aham. saía com vontade de ganhar o mundo, assim. Eu acho que eu carrego isso muito da minha liderança. Então meu pai pregava sobre Davi e Golias, era o mesmo feijão com arroz. Básico.
Mas, mano, você não via a hora de encontrar um Golias pra você derrubar, assim, era... Então, tinha muito isso e eu acho que eu trouxe isso, não tanto para os meus sermões, mas eu acho que para o meu perfil de liderança, assim, eu procuro todas as vezes que eu sento com alguém, eu quero que o cara saia maior que eu, assim. Esse é um propósito que eu coloquei no meu coração. Todas as vezes que alguém chega perto de mim, tudo que eu quero é que o cara saia maior do que como ele entrou, né? Uhum. Acho que Jesus tinha isso. Tá. Então, a mulher que foi pega em adultério, os caras estavam diminuindo ela. Jesus vai lá e deixa ela grande, né? Aham. E assim por diante. Você sabe Sim. melhor do que eu. Então, minha mãe foi uma grande referência musical, meu pai, essa referência do orador, do cara que fala com sangue nos olhos, com verdade. Se é para errar, erra bem. Né? Meu pai nunca foi do cara que, Meio termo. no meio termo. Se é para falar uma heresia, fala grande, É então. isso aí. Pelo menos já pede desculpa no dia seguinte, né? Então, eu acho que foi realmente grandes Então, referências que aí eu você tive. foi se envolvendo cada vez mais com a música, Uhum. e quando seu pai foi em 2008 que ele sofreu AVC? Aí a gente deu um salto, né? Porque, Ele planta a exato. DAI, Vamos lá, nós vai éramos de uma outra denominação, uma Assembleia de Deus mais clássica. Em 2000, eu tinha meus 15 anos, né? Um pouco disso, tal e tal. Ele entra num sabático. Em 2003, ele funda a ADAI, né? 2003. E aí ele pastoreia a ADAI de 2003 a 2008. Em 2008, eu tenho meus 23 anos, ele sofre o AVC. Aí vem 2009, um outro pastor assume a igreja e eu assumo mesmo a ADAI em 2010, 2010. agosto de 2010. Mas em 2008 você já tinha essa convicção mais pastoral ou você ainda estava mais ligado à Não, eu música? estava muito relacionado à música, né, porque na minha cabeça eu acreditava que uma hora ou outra a vida pastoral ia chegar e eu gostava, eu já cuidava, já pastoreava os músicos, né, já pastoreava os jovens, então eu sempre tive facilidade, assim, eu sempre fui o cara do: "Vamos jogar bola? Beleza, eu escolho o time", sabe, Aham, naturalmente na escola era assim, na igreja era assim, então eu não sei muito explicar por quê, porque ao mesmo tempo eu nunca fui o cara que quis isso, né. natural. Natural, eu nunca fui, quem me conhece sabe, eu tenho outros pecados, mas nunca fui de bater na mesa e dizer quem manda que sou eu, nunca fui. Tenho outros pecados, esse não. E aí, naturalmente isso foi começando a acontecer. Na minha cabeça, meu pai ia ter vida útil pra caramba e eu ia ser o parceiro dele, eu, Elias, eu, ele, Eliseu. Aham. Então ele pregando, eu cantando, eu já enxergava a nossa igreja com bastante projetos musicais. Ver meu pai com vigor, pastoreando, pregando, e eu sendo esse suporte musical, era o meu sonho a médio prazo, sabendo que uma hora ou outra o chamado pastoral ia cair no meu colo, não sabia que seria tão cedo. É quando ele sofre AVC, então, final de 2008, em agosto, o presbitério da igreja se reúne e olha para mim e diz: "Mano, não tem tu, vai tu mesmo, brother. Não tem muito o que fazer. Você assume, porque é além de ser uma igreja, mas é uma semente que a tua família, né, plantou. Tua mãe não tem um perfil, até aquela época também, uma pastora da Assembleia de Deus, meio que liderar a igreja, não era perfil. Aham. Então, mesmo eu novo, caiu no meu colo e eu não tive como dizer não, né. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça, mas eu percebi que era uma coisa nobre, assim, eu estava pegando não uma empresa do meu pai, mas eu estava querendo eu estaria dando continuidade à igreja, né, que com tanto sacrifício ele fundou. Se ia dar certo nos próximos anos, eu não sei te dizer. É um pouco onde que nasce também o lance do nobre urgente eterno, porque eu falei: "Caramba, é nobre o que eu estou fazendo". Eu acho que meu pai ficaria muito feliz se ele tivesse, eh né, na época ele estava em coma e Aham, aham. tal, mas eu acho que se ele pudesse me dar um conselho, ele falaria: "Filho, vai lá, mano, eu acredito que você pode dar conta". E eu assumo a dar, então, com 25 anos. E quando você começa a perceber que a DAI poderia ganhar novas proporções, aquilo que você chama de cômodo, Uhum, que uhum. a gente chamaria de igrejas filhas, né, Sim, mas sim, mas sim. dentro da localidade você chama de Mas cômodo. também igrejas É, filhas não é. sai fora muito não. Ô Dani, na verdade, poucos sabem o que eu vou dizer aqui, só quem realmente, estava bem perto daquela época. Quando eu assumo a ADAI,
eu fecho 7 igrejas do meu pai. Porque meu pai tinha muitas congregações. Meu pai já tinha esse lance mais expansionista. Só que tinha um problema. Eram 7 congregações sem qualquer tipo de conexão teológica, organizacional com o meu Seu pai. pai Meu pai só ia, jogava fundava. semente. Exato. Aham. E tinha alguns que sabiam aproveitar, no bom sentido da palavra, outros não. Era só no pescoço dele. Quando eu assumo a igreja e eu chego, o presbitério me faz o convite, eu falei para a galera, meu, quem sou eu para dar ordem aqui? Mas eu não consigo pastorear uma igreja, eu vou pastorear uma e mais 6, 7. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos emancipar tudo. Realmente, chamei os pastores, emancipamos tudo. Ficamos só com a igreja lá no Ipiranga. Foi a melhor coisa que eu fiz. Não me arrependo em nada, porque a gente conseguiu concentrar forças em uma única igreja. E aí, depois, isso aí é lá no Ipiranga mesmo, né? Que era Não é, naquele primeiro então, endereço, porque o né? Ipiranga é muito grande, você É. conhece, né? Então, dentro do Ipiranga, você tem alguns subbairros, eu digo aqui com muito respeito, né? Claro. E um desses É que o Ipiranga é uma subbairros, região, né? Não é um bairro só. É. Tem o exato, Sacomã, o Alto do Ipiranga, o pronto, Ipiranga. Sacomã. Então, nós nunca fomos do Alto do Ipiranga, né? Alto do Ipiranga foi onde meu pai, onde eu nasci. A casa dos meus pais era no Alto do Ipiranga. Aí a pessoa pergunta, mas então por que não se chama então Assembleia de Deus Sacomã ou Assembleia de Deus Ipiranga? Porque na época que meu pai foi abrir o CNPJ, já tinha essas, ah, esses nomes no cartório, vamos dizer assim, né? Aham. Assembleia de Deus é domínio público, mas a extensão disso já tinha, né? Então meu pai falou o seguinte, ó, eu acredito que um dia nós poderemos ter um grande templo no Alto de Ipiranga, porque é um bairro residencial onde a gente pode alcançar muitas famílias. Mas vamos abrir o CNPJ assim, a Assembleia de Deus Alto de Ipiranga, que nem era a ADAI, esse acróstico vai vir depois. Uhum. Mas a gente vai ter que abrir no Sacomã, que é onde eu consegui um prédio. Então, a nossa igreja, a primeira igreja foi lá no Sacomã, na rua Greenfield 155. Sim, já passei lá na frente. A Carol, aliás, já foi lá. É. Na Bem verdade, não, antes. na verdade, eu acho que a Carol, ela foi na Agostinho Gomes, Agostinho Gomes. que foi o segundo templo. Sim. O primeiro mesmo foi na Greenfield, que é do lado do metrô também. É que é, Tudo bom, perto, tudo ali do tudo perto, metrô, né? tudo perto. Cara, tem um projeto seu pulando bastante, até para dar conta do tempo, que eu tive o privilégio de ir lá junto. Você não me chamou para cantar, né? Mas a pessoa que fica doida, o Douglas fica doido. Mas foi o projeto Clássicos. Inclusive o Rafa foi com a gente. Foi assim, foi grandioso, assim. O O projeto, Rafa foi. o Rafa foi. Ai, que legal. Foi eu, o Rafa, a Carol e a Jéssica. Ah, você conseguiu ir na presbiteriana? Claro que sim. Eu pensei que você não tinha Sim, é conseguido que eu ir. tinha um aniversário e acabei não ir Entendi. falando com você, mas eu fui. Ai, que Foi legal. muito bom. Foi grandioso, assim. E aí eu já meio que percebi que não era só aquilo, né? Você queria Uhum. uma extensão de levar isso para outras localidades. Sim. Quando é que surge o projeto Clássicos e quais são os próximos passos dele? Dani, olha só, como eu te disse, todo esse histórico com orquestra, eu sempre tive no coração de gravar alguma coisa em relação a músicas antigas, músicas clássicas, né? Esses dias eu li Corinhos, com corinhos, o né? Portela, sabe Claro. o Cortella? Ele fala uma coisa bem interessante, ele fala que o antigo o tempo consome, o clássico o tempo valoriza, Sim. né? Então músicas clássicas para mim tem essa questão da valorização, é igual o vinho, né? Por mais que eu não tome vinho, mas quanto mais o tempo passa, Mas mais ganha aí o seu sabor, enfim, valoriza. Então a música clássica para mim sempre foi algo muito presente. E ao mesmo tempo jazz. Jazz para mim é um estilo que não é muito popular dentro das igrejas evangélicas, apesar aqui, de, né? Fora. entende? Aham. Apesar de em algumas Assembleias de Deus, igrejas que têm orquestras e tal, muitos arranjos já são de jazz, fazem isso quase que dominicalmente. Mas cantores de jazz, exemplo, qual é o cantor brasileiro de jazz que você conhece? Difícil. Isso não apenas no meio evangélico, mas no meio secular também. Sim, A gente não tem. tem bons Tem. cantores, né? Ou pelo menos cantores que têm uma notoriedade. Se você encontrar aí, vai ter, Claro, mas claro. para o Mas não grande ganhou nome espaço. não ganhou espaço. E eu sempre tinha isso comigo. E no meio da pandemia, assistindo muito Frank Sinatra, muito não tinha muito o que fazer na pandemia, a gente vai tendo que Tony Bennett, Michael Bublé, assim, colocando os três no mesmo pacote,
eu começou a despertar em mim, eu preciso tirar esse sonho do meu coração. E aí eu ligo pro Esdras Galo, que é Foi um quem arranjou produtor, lá. ele compra a ideia, mesmo sem grana nenhuma, porque era um projeto caro. Muito, Fazer um ele me CD com falou. 4, 5 músicos já é caro. Você colocar 35 no palco, então você tem pré, você tem o dia, você tem a pós. Então, assim, é uma loucura, né? Mas encaramos, né, literalmente Deus abriu as portas, 3 patrocinadores abraçaram o projeto e falaram, não, a gente vai investir porque a gente acredita nisso. E a ideia, Dani, é fazer agora, a gente lança, já está aí no forno para ser lançado, e a ideia é a gente passar agora por cidades do Brasil, igrejas ou Você foi teatros. a Curitiba? Onde você teve? Eu fui para Bauru. 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 Então, o Adorei que Curitiba. aconteceu em Bauru é exatamente a ideia do projeto. A gente pega as partituras, manda as partituras antes para o maestro, ele ensaia a orquestra De de não tem lá. como levar todo mundo, né, pra Exato. cá. Aí eu levo a minha banda um dia antes, ou no mesmo dia a gente faz um ensaio conjunto e lança, né? Então, a ideia é levar esse projeto para capitais, resgatando essas músicas e deixando um legado para as igrejas locais, né? Então, em Bauru foi muito legal o que aconteceu. E para quem é desse universo, sabe que você comprar um arranjo de uma música é caro. Então, a nossa ideia é presentear mesmo para as igrejas, para elas tocarem, para elas usarem essas partituras. Inclusive, elas podem entrar no meu site, né? Independente se me convidar para cantar ou não, quem está nos assistindo agora, se entrar lá no meu site, rodrigosoeiro.com.br, partituras, o cara clica Vai ter e ele todos os pode arranjos. baixar tudo gratuitamente. A única coisa que a gente pede é se ele pode enviar uma oferta para uma ONG parceira, que nem passa por mim, vai direto, como carinho mesmo, pela pessoa estar baixando, ela enviar uma oferta para um projeto social aqui em Mauá maravilhoso. Então a ideia é pulverizar, é resgatar. Esses dias eu recebi um presente de Deus, estava ouvindo meu filho tomar banho, ele estava cantando chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Uma música que nunca viria ele cantar tão cedo. Se não Então, fosse. dá de presente para essa geração essas músicas numa roupagem, num arranjo mais moderno, E naquela legal. qualidade até não vi o vídeo ainda, né, mas imagino que ficou Ah, tá tem muito legal, tá muito legal. A música Chuvas de Graça, nós lançamos como se fosse um presente de Natal em dezembro, e agora no dia 4 de abril nós, já vai estar tudo no YouTube, enfim, para a galera curtir, enfim, convidando ou não convidando para lançar na cidade, enfim. O vai estar lá. importante é estar lá e pulverizar e, enfim, resgatar essas canções que eu devo muito, né? A minha adolescência, depois de Deus, depois dos meus pais, o que me fez ficar firme com Jesus foi o meu envolvimento com orquestra, com música. Então eu devia isso para mim mesmo e devia isso para minha próxima geração. Sim. Eternizou, né, algumas Eternizou. canções ali. É. E fazendo a igreja presbiteriana, só um parênteses, Dani, foi maravilhoso, porque carinhosamente eu sempre era convidado para fazer casamentos naquela igreja. E todas as vezes que eu entrava naquela igreja, eu falava, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Mas, meu, eu nunca tive muito contato com a igreja presbiteriana, principalmente a igreja presbiteriana lá no Jardim das Oliveiras, que era bem clássica, bem, É. bem tradicional. Aham. Então, me convidar para cantar e pregar tão cedo não ia ser uma verdade. E aí, beleza. E todas as pessoas que iam casar lá, que nem membros de lá eram, me chamavam para fazer casamento. Então, eu fiz muitos casamentos lá. E um belo dia me ligam a secretária do reverendo. E aí, então, aqui quem fala é a secretária do reverendo, daqui da IPJO. E eu falei, meu Deus, o que eu falei, né? O que eu fiz de errado, né? E fui cegamente. E ele, um doce de pessoa, me abraçou e falou assim, eu só estou aqui para te agradecer, para te parabenizar pelo trabalho bonito que você tem feito na tua igreja. Todas as vezes que você faz casamento, as pessoas, elas carinhosamente falam de você. E eu queria deixar as portas da igreja abertas para você. Posso fazer alguma coisa por você? E eu estava no meio do meu projeto, Hum. onde nós só íamos gravar no estúdio. Nó. Que eu não ia ter grana para fazer, alugar um espaço e tal. E aí eu falei tudo isso que eu estou falando para você, falei para ele, e falei assim, meu, vou chamar agora a minha secretária, marcamos a data na hora. Então foi realmente um presente, assim, cantar na igreja presbiteriana pela primeira vez e levar
esse projeto. E o bonito é que está ecoando esse projeto até hoje lá dentro, a ponto deles me convidarem para fazer uma participação com a orquestra deles lá. Então eu estou muito feliz, assim, eu não já tinha cantado em metodista, presteriana renovada sim, mas, clássica nunca, mais tradicional nunca. E, foi muito especial, sem Não, foi dúvida. muito bonito. Muito, cara, foi muito emocionante, assim, o resgate de algumas canções, a interpretação da banda, da orquestra, o próprio Galo lá Uhum. fez uma direção, assim, É. fantástica, né, cara. Cara, eu vou mudar rapidamente de assunto aqui, porque sempre que vem quem é muito amigo, assim, a gente fica conversando, que Vai gostoso. dar resenha, não dá resenha. Mas tem uma coisa que faz muito sentido conversar com você, porque tá assim, em todo programa eu tento manter um fundamento, uma linha para direcionar, né. Uhum. E aproveitando você, a gente tem conversado bastante, você já me viu falando disso, sobre essa questão da família pastoral, que no contexto que você nasceu, é diferente do contexto que eu nasci. Uhum. Então assim, a gente sabe disso, né, a gente se dá bem, mas temos diferenças, obviamente. Aham. E eu estava aqui, sabe, semanalmente, eu e você, a gente lida com muitos pastores, né, depois a gente Uhum. vai falar do Connect, etc. Aham. E sempre que vem uma pauta pastoral, eu sei que a gente dá uma nichada na nossa conversa, mas faz parte, mas sempre que vem uma pauta pastoral, a pauta família, ela entra com muita força, assim. Ah, e uma das coisas que mais tem me assustado no universo pastoral com pastores é justamente a solidão, cara. Uhum. Eu fico assim, sempre que vê algum pastor aqui, ou a gente encontra nos cafés, eles abrem alguma coisa que é até meio descompassado, porque eu não sou daquele lugar, não conheço, não sei o que está acontecendo, você fica até meio. Sim. E a maioria das vezes eu não é que eu tenho que me esquivar, é que eu só acho que não faz sentido aquela partilha com alguém que está do outro lado, né. Uhum. Mas eu falo assim: "Cara, tem alguém mais próximo a você, que possa te acompanhar, às vezes Uhum. até por telefone, que entende melhor a sua localidade do que eu, que nem te conheço". Uhum. Aí, a maioria das vezes não, não tem ninguém. Uhum. Eu ando sozinho, quando não dizem, se eu abrir isso para alguém da minha denominação, Uhum. pior ainda, Piora. etc. Mas você como alguém que de fato viveu desde o primeiro dia da sua vida, inserido nesse universo pastoral, tendo um pai, na época do seu pai, na época da hora do seu pai, não tinha o YouTube, então Uhum. ele seria muito mais Uhum. conhecido do Uhum. que ele era. Sim. Enfim, por que você acha, assistindo a sua história dos seus pais, familiares, etc., que é tão difícil para o pastor ter, no mínimo, amigos, ou por que os pastores se isolam tanto? Melhor, vou melhorar. Os pastores se isolam ou eles são isolados? É, eu gosto sempre de trazer a responsabilidade para o indivíduo, né. Eu gosto da ideia, eles se isolam, né, acho que ninguém tem o poder de isolar ninguém, sabe. E se tem, aí é um outro problema, porque o cara é refém de um sistema que a gente sabe que existe, Claro. e meu pai muitas vezes era refém desse sistema. Mas eu acho que ainda existe, né, muito essa questão da dessa narrativa: "Eu não preciso de ajuda". Que de orgulho, né? Eu gosto muito da frase do Craig Groeschel quando ele diz que pedir ajuda não é fraqueza, pedir ajuda é sabedoria. Uhum. E eu eu olhando para o meu pai, para tudo que ele vivia, ele até tinha amigos. Eu não me lembro de meu pai tão sozinho assim. O que eu percebo é que ele se isolava quando o assunto era a respeito das decisões locais dele, né, e eu acho que é aí que muitos pastores se perdem, né. Então, eu tenho um mentor que é o pastor, hoje bispo, né, da igreja metodista, o bispo Marcos Garcia. Então, mesmo ele sendo da igreja metodista, tem assuntos que eu preciso tomar na DAI que eu partilho com ele. Uhum. Falo: "Bispo, eu preciso da tua ajuda, preciso, né, entender aqui, o senhor está fora da bolha Adai".
E o mais bonito e interessante nele é que ele é muito humilde e ele fala: "Rodrigo, eu também tô precisando da tua ajuda na minha no meu ser bispo, me ajuda nisso". Então, assim, é uma coisa tão bonita e eu não me lembro do meu pai, talvez até tinha e eu não via, Aham. né. Mas aterrissando na nossa geração, eu acho que a gente está precisando é um pouco mais de humildade. De eu chegar para você, Dani, e falar: "Dani, mano, não tá rolando a ADAI". Eu como por exemplo, né, vou abrir aqui meu coração, poucos sabem disso, não deu certo a nossa igreja em São Carlos. Você ficou sabendo, né, Sim. que, foi a nossa igreja filha que a gente tentou Aham, aham. plantar, passamos 1 ano e meio lá, tivemos desafios enormes, e não foi nem questão de grana não, questão de pessoas mesmo, tentamos, tivemos aí um saldo de mais de 30 pessoas terem aceito a Jesus nos últimos, sei lá, nos últimos meses, mas não deu certo, meu, não deu certo. E tinham momentos que eu sentava com pessoas e falava e, meu, me sangrou muito, foi uma semana muito difícil essa que passou agora. E não me lembro, fazendo a meia culpa, não me lembro de ter ligado para o bispo e Aham. falado: "Bispo, estou precisando de ajuda". Então, eu acho que às vezes a gente quer meio que, evitar se mostrar vulnerável demais, né. E esse é um erro que nós temos, eu acho que não é um erro só da geração do meu pai, é da nossa geração, de falar que não deu certo, não deu certo. Ontem eu tive que chegar para a igreja, abrir meu coração nos 3 cultos que tivemos, e falei: "Galera, não deu certo São Carlos". E não estou falando que não vai dar um dia, não estou falando que foi um adeus para essa cidade, porque eu sei que Deus colocou no meu coração. Essa cidade é uma cidade universitária, tem um potencial enorme, mas não deu certo. Talvez fomos com as ferramentas erradas, fomos com a estratégia errada e recuamos, tivemos a humildade. Mas foi uma semana difícil e às vezes a gente quer se isolar, quer ficar no nosso casulo. E se você não tem no caso nós, né, não tem uma esposa que coloca o cara no eixo, brother, dá um tapa na cara e fala: "Mano, acorda pra vida, bicho". Né, uns filhos que te dão um abraço e falam: "Pai, eu te amo". Se você não tem essa base, se não tem bons conselheiros, se você não tem, né, no caso eu não chamei o bispo, mas eu chamei os meus conselheiros lá da igreja, né, os outros pastores locais. Então eu acho que cada vez mais a gente precisa colocar a mão na cabeça e entender realmente, fracasso para nós, eu gosto muito do que o Hernandes Dias Lopes fala, né, que fracasso não pode ser o nosso coveiro, tem que ser o nosso pedagogo, né. Uhum. Então eu carrego isso comigo e eu já aprendi muitas coisas do que não fazer, tendo feito em São Carlos agora, sabe. Mas a gente precisa de gente, precisa de amigos, né, e eu acho que é o ego, eu acho que é ego, Claro. essa é a palavra que a gente se acha muito bom demais e a gente não é essa bolacha toda não, já dizia meu amigo, né. A gente se acha muito a última bolacha do pacote, mas a gente se esquece que sempre a última bolacha está sempre quebrada. Sim. É a Então primeira que cai, né. exatamente. Então, enfim, eu acho que é isso, acho que a gente está precisando mesmo é parar de ficar cutucando a geração que passou, achando que esses caras não eram tão errados assim, e hoje eu com os meus 39 anos de idade, eu falo: "Caramba, meu, eu tô me pegando fazendo coisas, eu me pego fazendo coisas que meu pai fazia, eu falo que era errado", Aham. né. Então vamos colocar nossa barba de molho, porque o nosso vizinho, a casa dele tá pegando fogo, se a gente bobear, a gente incendeia também. Sim. É, eu acho que o fracasso, ele é até mais sugestivo para ser compartilhado. Porque quando você fracassa, por mais que role o orgulho, o fracasso é mais visível. Uhum, Assim, as pessoas percebem: "Pô, não tá dando certo". uhum, Às vezes a gente, pelo orgulho, demora um pouco mais. uhum, Mas há quem não tenha também pessoas para compartilhar a alegria. Porque, não sei, cara, se a gente, como na vocação pastoral, a gente vai fazendo desse exercício pastoral um lugar das nossas inseguranças, uhum, eu não sei, até alguém para você ligar e falar: "Cara, deu certo", como por exemplo, deu certo o prédio, vocês esperavam as pessoas acham que: "Ah, quis alugar, semana que deu certo". Não, às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos, uhum. esperando uma oportunidade. Então assim, eu não sei, Rodrigo, sinceramente, por que que, até a visão mundial, não sei se você está acompanhando,
mas a visão mundial começou a tratar essa esfera do quem cuida do pastor. Uhum. Essa ideia bíblica que todos os pastores são vulneráveis, Uhum. a própria Bíblia vai mostrar Jesus em estados de vulnerabilidade, então desde o começo, então Jesus começa o ministério em 40 dias de jejum, fica vulnerável, tem fome, Jesus sua sangue, ele demonstra sua fragilidade física e termina tendo sede, né. Uhum. Então assim, Jesus começa com fome, termina com sede. Uhum. É no Uau, mínimo interessante, né. exatamente. E eu tenho até falado assim: "Cara, como é rico isso". Eh, Jesus na cruz, uma das últimas palavras dele é: "Tenho sede". Eh, teologicamente até é mais magnífico do que a gente pode entender. Eu falo aqui na igreja, eu falo: "Cara, o criador dos oceanos tem sede, né". Uau. Então ele demonstra a sua vulnerabilidade. Fico imaginando a mulher samaritana olhando ele e Aí fala: falando isso, né? "Ué, mas se Caramba, não assim. era a fonte". É, porque assim, é isso, né, esse estágio da vulnerabilidade de Jesus, mas aí você tem Paulo escrevendo a Timóteo, falando: "Cara, ó, cuidado com esse, cuidado com aquele, Uhum. traz minha capa, Uhum. ó, manda um beijo para aquele". Então você vê que as propostas bíblicas são Tem relacionais. muita humanidade, né, Muita meu? humanidade, muita vulnerabilidade. Paulo põe a lista do seu sofrimento para uma igreja inteira. É como se ele tivesse postado Uhum. nas redes sociais, Exato. ele cria esse ambiente, aquela passagem quando Paulo, ele cura aquele rapaz e as pessoas começam a endeusá-lo, ele fala assim: "Cara", ele rasga as roupas e diz: "Eu não Não sou tem Deus, nada a ver comigo, né? não tem nada a ver comigo". Então assim, a gente vai inserindo na vida pastoral camadas de superioridade que vão nos distanciando. E aí sabe quem paga essa conta? Você sabe. Quem paga essa conta são os nossos filhos, né. Uhum. Quem paga essa conta é a nossa esposa. Mas você é um filho de pastor, Uhum. que agora é pastor, então você viveu os 2 lados da moeda, assim, como filho de pastor, num ambiente ainda mais conservador, porque seu pai era mais Uhum. conservador que você. Como que você sentia essas pressões do filho de pastor, que tem alguém em casa, que é um ser humano normal, mas que a igreja veste de outra forma e essas confusões, assim? Eu acho que, assim, o que mais me incomoda todas as vezes que eu penso nessa na minha vida como filho de pastor, né, era não ver meu pai sorrindo além do ambiente eclesiástico. Então eu me lembro com muita tristeza, eu me lembro da gente ir pra praia, por exemplo. A gente chegava, vai lá, tinha lá sexta-feira à noite, e a gente feliz porque a gente estava com a família. Meu, no sábado de manhã acordava: "Cadê o pai e mãe?". Ah, ligaram pra ele teve que ir. Hum, Falei: "Caramba, meu, não dava pra outro. Quem morreu?". "Não, ninguém morreu". Ligaram pra ele, ele foi. Então, ele foi doutrinado, ele foi catequizado de que homem de Deus precisa estar disponível para o outro que não seja a família sempre. Isso sempre me incomodou. Isso me dava, assim, muita raiva. Não da de quem fazia o convite, me dava raiva do meu pai não dizer não. E eu sei que no fundo, ele amava mais a gente do que o outro, mas ele claro. sempre pensava: "E o que que o outro vai pensar de mim?". Mas ele se esquecia que também tinha uma família em casa que também tinha sentimentos. Aham. E entre ele ficar bem com os outros e com a gente, na cabeça dele, ele resolvia ir em casa no próximo dia, mas lá ele não poderia perder essa oportunidade de ser o pastor que ele era, né. Então essa capa de que, meu, preciso resolver, sou um super-homem, eu tenho que estar presente, então isso sempre me incomodou. E hoje, olhando para minha relação com a Tati, com os meus filhos, eu acho que eu evoluí da geração do meu pai para minha geração, né, para essa geração. Então a minha segunda-feira, tanto que foi bem difícil a gente encontrar uma Sim, data para a sempre. gente gravar, porque a segunda-feira é a minha folga.
Não, e E você desliga o celular mesmo, eu eu acho isso desligo. impressionante. Eu deixei ele ligado hoje para falar com você, porque eu não sabia se tinha alguma urgência, alguma coisa. Porque literalmente eu desligo, eu não adianta. E eu sempre brinco lá na igreja. Por favor, evite morrer de domingo, porque dificilmente eu vou na segunda-feira no velório. Espera a terça. Pode até morrer na Segunda segunda, porque na noite. terça. Não Na pode ser terça. segunda de manhã, porque vai que o velório tem que ser ali, né? É óbvio que eu falo isso com muita leveza, né? Mas, meu, caramba, porque esses dias, e até falei com ele no púlpito, era um músico meu, não vou falar o nome para não ser deselegante, mas quem estava no culto sabe o que eu estou falando. É um tecladista, estava comigo, e aí ele é um dos líderes dos músicos da igreja. E ele me ligou na segunda-feira. Aquele dia, eu não sei porque eu não tinha desligado meu celular, e eu estava com a Tati, a gente estava voltando do restaurante, alguma coisa assim, estava fazendo coisa de Aham. família. E tocou uma vez. Eu falei, é o X. Tocou de novo, tocou de novo. Na terceira eu falei, Alguém mano, morreu. morreu. Alguém morreu, né? Morreu. Alguém, mano, eu fui lá e atendi. Eu falei, e aí, X, tudo bem, mano? Ele, pastor, eu preciso te falar uma coisa. Eu tô com um liderado aqui que o cara tá com problema com pornografia. Ele já sofre isso há 5 anos. Você não quer o telefone dele agora, não? Putz, aquele dia. Caiu da dia graça. eu respirei. Eu falei, ô X, deixa eu falar uma coisa pra você. Mano, o cara tá 5 anos com problema de pornografia. Você quer que eu resolva ele na minha folga? Falei assim, Deus é minha testemunha. Não, você tá errado, irmão. Você sabe, se ele ainda não sabe que talvez é minha folga, mas você sabe, você é um cara que é meu líder aqui, bicho. Você vai me ligar na segunda, me liga na terça, caramba. Se tivesse com a corda no pescoço, querendo se jogar do prédio, Claro, ok, claro. é uma outra coisa, mano, mas não, pelo amor de Deus, eu ligo pra ele na terça, dito e feito. Desliguei, na terça-feira liguei, dei o feedback pra ele, já tá discipulado, já coloquei um pastor pra cuidar dele. Sabe, então, se a gente cria esses lugares, esses ambientes, e eu falo um pouco disso aqui, Dani, no livro, né? Porque a demanda do outro é sempre urgente, Sempre. mas agir a gente. Por isso que eu falo no livro de quatro camadas assim que eu procuro levar para minha vida. Eu procuro ser uma pessoa disciplinada, né? Então, primeiro, tem coisas que são vitais. Segundo, tem coisas que são essenciais. Terceiro nível, coisas que são significativas. E quarto, que é periférico. Porque se você não começa o teu dia dos vitais até os periféricos, se você inverte, mano, você vai fazer o vital só o pó, se é que consegue fazer. Porque as demandas vão pegando. Então, para mim, o que é vital para mim? Vital é para mim acordar cedo, levar meus filhos na escola, fazer a minha devocional, tomar um banho e comer proteína no meu café da manhã. Isso é vital para mim, bicho. Se eu não fizer isso, o meu dia não começa. Uhum. Depois eu vou para a segunda camada. Vou pegar o meu e-mail, vou pegar meu WhatsApp, vou fazer a minha aula de inglês e tal, e tal, e tal, e tal. Depois eu vou para os significativos. Óbvio, no meio do dia vão ter Vão as surgir. urgências. Mas, mano, eu já resolvi meu vital, Aham. eu já resolvi meu essencial. Porque se a gente vive na demanda do outro, É. tem uma frase do Bill Hybels, que ele diz assim, como que seria a tua agenda se Deus a controlasse? Pô, sabe, matou, mano. Aham. Se Deus controlasse a minha agenda, Ele faria eu correr todo dia, e é o que eu faço, cuidar do meu corpo. Se Deus controlasse a minha agenda, Ele faria para eu ler um bom livro, e eu tenho o meu momento de ler um livro, bicho. Então, assim, é uma coisa que eu falei, inclusive no Summit, que eu dei essa palestra no Summit, falei desses 4 níveis de eficácia, e conto no meu livro isso, escrevo no meu livro, porque se nós não canalizarmos as nossas energias, e eu percebi ao meu pai, só para fechar essa resposta, eu percebi meu pai à deriva. Todo santo dia ele estava à deriva da demanda do outro. Assim, pastor, vem aqui, ele ia. Pastor, estou chorando aqui, ele levava o lenço. Pastor, estou precisando de uma cesta básica, ele levava. Então, assim, todo dia era urgente para ele. Ele chegava na igreja às 7 da manhã, ele voltava para casa às 10 da noite. Para uma igreja de 250 pessoas, caramba. Ele Aham. conseguia já, pela quantidade de membros, já criar uma outra liderança. Sim, É o problema. Atos 2 é uma belezura, né? claro, Mas Atos 6, o pau já está quebrando. claro. Sabe? Então, se você não começa a ditar o que é vital,
e assim por diante, você vive na demanda do outro, e aí é um grande problema, né? Então você deu uma pincelada, porque eu te perguntei como filho, né, e aí você tem essa transição, porque apesar de estar compartilhando algo, lógico que é um pouco mais íntimo, né, Uhum. você ainda assim tem seu pai como um homem, Meu herói, um herói, né. meu Então herói. assim, quem vai nadar e vê lá, Uhum, né, na sala uhum, pastoral, a foto do seu pai e o quanto que ele é importante para sua vida, o uhum, quanto que você se parece com ele, uhum, os seus trejeitos uhum, pregando e etcétera, né. Ah, mas e como pai, assim, porque o Lô ainda é muito pequeno, né, uhum, mas o Davizão já tem exato. se despertado, assim, não sei, né, Uhum, nos últimos meses não acompanhei tanto, mas me lembro de um ano atrás, ele já estava uhum, despertando uma certa liderança, assim. uhum, Como que você faz para não reproduzir? Porque no gênero, vamos dizer, na teologia mais clássica pentecostal, se tinha esse passar o bastão, quase que uhum. quantas igrejas a Quase um gente não viu nepotismo, né? que o cara não tinha vocação nenhuma Sim, pastoral, sim, sim. mas o pai tinha que passar para algum filho, e esse filho tinha que ser, obviamente, de sangue, Uhum. e a gente não viu igreja sendo a ver, né? Mas não podemos dar muito detalhes, senão alguém Sim, começa já a achar que a gente está falando de alguém. Não sim. é, a gente está falando da história. Exatamente. Como pai, como que você consegue fazer isso numa demanda hoje de 4 congregações? Hoje? Hoje a gente tem o Campestre, onde eu tô, Jardim Colorado, que é a Zona Leste, São Bernardo, Santos e a Daion, né, É, que é a nossa comunidade online. então, são quantos? 5, né? 5. 5, 5, Com a DAI com online, 5, né? 5, Saiu exatamente. São Carlos. Exato. Uma demanda de 2 quantos mil membros, mais ou menos? Hoje, vou te falar aí 2.600 membros. 2.600 membros. Aham. Da Visão, São Paulino, top, gosta do Fifinha. Exatamente. Como que você faz para ser É. o pai Rodrigo, Uhum. mas ao mesmo tempo ser uma inspiração, se ele É. quiser seguir essa demanda pastoral? Dani, assim, você está fazendo uma pergunta numa semana bem desafiadora para nós, como pais e o Davi, né? Lógico que eu não vou abrir tudo, que não há Claro, claro. necessidade, mas a gente teve uma conversa com ele, né? Até que ponto ele não se sente pressionado, né? E de certo modo, em algum momento ele se sente. A gente está tentando, dialogando. Que a igreja faz isso com ele, Eu não mesmo que não seja sei, é você. assim, eu não vejo, mas pode ser algo camuflado. Eu não vejo. E agora a gente está nesse exercício de ouvi-lo mais, né? Filho, vamos lá. Como que está sendo isso para você? Agora, de todos os pecados que eu possa estar cometendo, uma das coisas que ele sabe que é verdade é que eu nunca o cobrei de nada. Nunca. Nunca falei, filho, eu espero que você seja um pastor. A coisa que eu tenho pedido para ele desde que ele se batizou, seja crente, seja apaixonado por Jesus Cristo, né? Então agora, se ele vai ser, ele joga muito bem futebol. Ele joga muito bem futebol. Você jogava também, né? Você Eu tentou, né? joguei. Eu tentei, mas não. Ele joga na idade dele, ele joga muito melhor do que eu joguei. Ele é um cacazinho assim, sabe? Todos os testes que ele vai de futebol ele passa, impressionante. Só que num determinado dia ele falou assim: "Pai, eu não sei se é isso que eu quero". Eu falei: "Tudo bem, filho". Então ele tá nessa fase. Tanto é verdade que ontem estava conversando com ele, né? Eu, Tati, em cima da cama, e aí, filho, o que que você quer? Ah, não, eu tenho talvez, eu não quero ser um peso para vocês, né, de ter que me levar para o treino. Eu falei: "Filho, você não tem noção, você não é peso para mim. É o meu sonho, É o né? meu sonho poder fazer o que você ama, Claro. até porque você tem idade para isso, eu quero te ajudar". Mas eu acho que, assim, por mais que a gente também queira fazer meu, a adolescência é um desafio, né, a gente já passou por isso, então, eu percebo que o Davi está numa fase, numa dobradiça, né, ele tá numa fase, uma dobradiça, porque ao mesmo tempo que ele só tem 14 anos, e eu posso falar com muita tranquilidade, ele já tem cabeça de 17, brother, é impressionante. Quando ele tinha 10, ele tinha cabeça de Ele 14, sempre foi pra frente. sempre foi. Então hoje ele serve, eu nunca pedi isso para ele, mas ele serve no nosso time de som da igreja, ele passa cabo, meu.
né, quando a gente foi fazer a transição de Vila Carioca para... Ele entrou dentro do palco, Comandou a passando... live, alguma coisa lá na sua gravação, não foi? Na minha gravação, ele foi a pessoa que... E não foi nem eu que pedi. O Esdras, que fez, falou assim, mano, eu acredito que você pode fazer isso. Ele estava com o computador na mão, dando play, Dando play. soltando o Soltava. clique. Uma responsabilidade, que era, não é só soltar o clique, você tinha toda uma questão lá. Então, se envolveu com isso. Ele é envolvido com a sonoplastia da igreja. Ele é um dos ajudantes dos professores da Dai Do Kids. Kids. O dia que eu deixei a Sarinha lá, ele tava na porta. Pronto. Ele está estudando teclado muito bem. Eu ensinei algumas coisas para ele na pandemia, mas agora ele está voando, está tocando pra caramba. Então, assim, eu nunca cobrei. Disso ele não vai poder falar. A única coisa que eu faço é reagir mediante aquilo. E uma coisa que é perfil, né? Ele tem um perfil muito por mais que ele queira fazer tudo com muita excelência, ele meio, será que eu vou dar trabalho? E aí ele recua. Ele é mais timidão, né? Mais O Lolo já é tímido. o... Não, o Lolo já é já é um o rolo show, já. compressor, né? Então eu percebo, assim, eu sou um cara mais fleumático, eu percebo que o Davi ele é um pouco mais melancólico, assim, né? A Tati e o Lolo são mais coléricos, assim, né? Eu tô falando isso só pra gente entender Claro, um claro. pouco, né? E com a presença do Espírito Santo, eu acho que isso tudo pode ser potencializado. Isso não pode ser um norteador, né, Determinante. determinante, exato. Então, agora, ele está vivendo uma fase. Eu acho que talvez no nosso próximo podcast, a gente conversar aqui, talvez eu vou trazer uma nova fase, porque realmente a gente está exatamente no epicentro dessa discussão e eu estou tentando entender o que pode estar trazendo peso para ele, o que não pode. Sim. Quais são as amizades da escola, as amizades da igreja, né? Esse jeito mais introspectivo dele. Às vezes ele fica se autocomiserando e tal, e tal. Nada emergencial dentro da minha leitura, Aham. né? Mas é um É de ponto, perfil mesmo, né? é um perfil que... Eu sou esse cara mais introspectivo, eu sou do cara de... Às vezes os pastores até me dão bronca, né? Os pastores da nossa igreja, porque às vezes eu vou fazer uma viagem para São Carlos, por exemplo, e não chamo ninguém para ir comigo. Porque a estrada, a música, o volante, o carro, é aquele ambiente onde eu gosto muito de ouvir Deus e tal. E o Davi, ele tem um pouco disso. Ele também gosta de jogar pra caramba basquete. Então, eu estava saindo do prédio, do meu condomínio para vir para cá, tava ele sozinho na quadra, Arremessando. arremessando, tentando encontrar o... Então, assim, ele gosta do esporte e eu acredito que... E ele sabe, né? Ele sabe que se ele escolher... Ontem mesmo a gente tava falando, mano, você quer ir pra NBA? Eu vou lutar pra ir pra NBA, bicho. É sonho, é surreal. Ah, beleza, você é baixinho, mas você pode ser o melhor armador do mundo. Mas você precisa querer, né? Então, um pouco do que meu pai não conseguiu fazer comigo, meu pai não tinha esse diálogo, entende? Aham. Acho que é da geração também, né? Claro, claro. Então, vamos lá conversar, filho. E eu falei, Davi, eu tô tentando, não tô acertando sempre, então eu preciso que você me diga, né? Mas é o epicentro. Essa tua pergunta, ela é capciosa, porque eu tô bem no epicentro dessa discussão, no bom sentido da Não, palavra, com ele. mas o teu acerto, na minha opinião, tá mais na sua atenção do que na sua tentativa. Então, eu acho que o que vai fazer diferença é, lá na frente, essa percepção de meu pai estava atento e me chamou à conversa. O que era uma coisa que eu não sou filho de pastor, não tenho a mesma questão, mas família inteira evangélica, de tios missionários, então não tive a mesma cobrança que você, até porque não vim do mesmo universo, mas como pai, e pai de dois também, né, Sarinha e o Matias, você conhece, eu fico sempre pensando nisso, cara, tipo, às vezes a minha lentidão para tomar algumas decisões tem a ver com eles, a Sara vai, já faz 8 anos, Davi tá com 14, Ó, Matias 5, o Lolo tem o quê? 9? Lula tem 8. 8. Então, assim, ela tá mais perto da Sara, né? Uhum. Eu fico assim, cara, já esses meninos têm 16, eles vão vazar. Uhum. Porque a gente abriu as portas do mundo para eles, né? Uhum. Quando eu fui viajar, fiquei fora, quando eu fui, vou sempre, mas quando eu fiquei fora mais tempo, eu lembro da Sarinha chorando, assim, já mais consciente, né, do que o Matias, naquela altura, e ela falou assim, pai, mas por que você vai viajar de novo? E ela sempre pergunta, quantos dias? Quantos dias? Deu um pouco de trauma quando eu Sim. fiquei 2 meses
fora, porque Sim. eu acho que eles não tinham dimensão do que era 2 Uhum. meses, né. Sim. Mas quando eu voltei, eu, sentei com ela e ela me perguntou: "Mãe, por que que você ficou tanto tempo, meu?" É. É difícil chorando, as pessoas não fazem esse cálculo, né. Mas aí eu respondi assim para ela: "Filha, porque o papai tá abrindo portas para você também. Quando você tiver seus 16, 18 anos, entre aspas, você vai pegar o você conhece meu coração, né, Hum. talvez quem tá ouvindo vai achar isso estranho, mas você vai poder abrir o mapa e falar: 'Onde Deus falou com você, Uhum. fala que o papai tem alguém lá'". Uhum. Então, por quê? Porque é um exercício de fé. Sim. Quando eu fiz aquela viagem meio repentina, meio não, né, com 7 dias decidi uma coisa daquela, eh explicando para a Sarinha, eu falei: "Filha, o que você tem que entender do papai é não é o absurdo do papai ter tomado uma decisão em 7 dias. É você lá na frente, quando ouvir Deus te chamar para algum lugar, fazer igual. Não calcular quanto custa, quanto Uhum. que claro que a gente tem que fazer alguns cálculos, mas tá no meu coração tá muito dentro a conversa com eles, eu fico tentando trazê-los Uhum. sempre e vez ou outra eles acabam aparecendo mais, porque acaba que são os nossos filhos, até Sim. porque às vezes eles sobem no palco sem pedir Exatamente. licença, né. Exato. Mas no Dia dos Pais, do ano passado, foi muito engraçado, cara, porque a Sara chegou em mim e falou assim: "Ô pai, vou cantar uma música lá na igreja". Eu falei: "Sério mesmo, Sara? Mas você vai cantar pra quê?". "Vou fazer homenagem para os pais". Eu falei: "Sério, filha, que música você vai cantar?". Aí ela escolheu uma música do Nós em Um, que você vai até levar eles lá Uhum. na tua igreja, uma Sim. música de adulto, né, Sim. nada infantil. Sim. E aí o Matias falou assim: "Vou cantar também". Aí o do Matias eu achei até o último minuto que ele não ia, porque ele é mais pra trás, né. Sim. Aí subiram aqui, deram o recado deles, e pode ser que alguém tenha pensado: "Ó, o Daniel forçando as crianças a cantar no dia Aham. das". Não tem por que a gente fazer isso. Mas Então, é porque a nossa vida é tá aqui nossa em vida, cima, eles querem Dani. seguir, né, cara. Exatamente, meu. Esses dias eu estava vendo os próprios filhos, o filho do André Valadão, né? Eu nem tenho muita amizade com ele, trombei ele 2 vezes na vida, mas, mano, tá vendo o moleque mais velho dele tocando, cantando, O menino da Ana Paula também e da canta. Ana Paula também É, agora gravando, é, mano, assim, com todas as nossas diferenças que a gente pode ter, teológicas, claro, mas, mano, são ratos de igreja, bicho, a vida toda falando de igreja, chega lá em casa e fala de igreja, no bom sentido da palavra, claro. né? Assim, meu, por isso que, às vezes, você pega o próprio Márcio Valadão, falando do Márcio Valadão Sim, aqui, sim. mano, um cara que viveu a vida toda pra igreja, apaixonado pela igreja, criou filhos na igreja, agora os netos na igreja, assim, por isso que muitos que estão do outro lado olham assim: "Ah, não, mas é nepotismo. Ah, não, que forçou". Às vezes não Mano, faz ideia, não né. faz ideia, mano, É, é igreja 24 horas. E querendo ou não querendo, o cara vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo e quer estar aqui. E não é melhor estar aqui é, do que em outro lugar, né? E você pega o empresário, o cara que tá lá, dono de empresa, vai dizer que o dono da Colgate não quer que o filho dele seja o presidente da Colgate um dia. é, claro. Não, quer dizer que o dono da Nike não quer dizer que o cara. Por que eu, como filho como pastor, não posso desejar o meu filho pastoreando amanhã, assim como meu pai me desejou? Claro. Agora, se o Davi não quer, aí é uma outra coisa. Mas eu posso desejar como pastor, e já falei para a igreja: vou fazer de tudo o que não for pecado e que não for contra a vontade do Davi para vê-lo amanhã aqui no meu lugar. Aham. Caramba, é um projeto bonito, é um projeto honesto, a gente tem uma história bonita, sem roubo, sem escândalo teológico, sem porcaria nenhuma que a gente Aham, vê aham. aí. Então, assim, você acha que eu não quero que meu filho amanhã seja um dos pastores da ADAI, Claro, seja na linha de frente, ou esteja nos bastidores, né? Então, acho que também a gente tem que equilibrar isso, senão a gente claro, fica só demonizando, claro. né? E parece que o desejo de ver meu filho aqui é ruim. Pecado, né. Caramba. Eu lembro depois que eu voltei, logo em seguida eu tive que fazer outra viagem mais curta, né, aí a Sara de novo. Eu indo para o carro, como a Sarinha tem alguns desafios com ansiedade, né, eu Aham, não posso ficar falando antes, tem aham, que falar no dia só, aham. aí eu explico para ela, aí estava lá no carro levando ela pra escola, aí falei: "Papai vai viajar hoje, mas é rapidinho, 2 dias só, papai volta". Aí ela começou a chorar, assim, porque essa coisa dos 2 meses, ela ainda Uhum. não tinha tanta dimensão de Sim. tempo. "Não filha, só 2 dias, papai volta só 2 noites", explicando para ela. Aí ela falou assim: "Mas de novo pai, por que você vai viajar?".
Aí eu falei, filho, papai é missionário, papai tem seus irmãos, a gente sempre trabalha na igreja como família. E ela lá, o Matias lá, aí ela chorando, ela falou assim, tá bom, papai, eu também sou missionária, né? Olha só. Aí chorando, tudo Aí, borrado assim, né? pronto. Aí eu falei, filha. Ela falou assim, mas você acha que eu vou ser missionária quando eu crescer? Aí eu falei assim, eu não acho não, filha. Eu acho que você já é Já missionária. é. Lá na sua escolinha. E ela leva a sério, cara. É. A Sara bota pra quebrar. O Matias, com às vezes até o silêncio dele, a forma como É ele, sal já. É ele, luz. ele é, mano. Ele. E Isso aí. sabe que eu tava imaginando eles assim, nessa conversa de pastores e diálogo que a gente começou falando da saúde do pastor, porque a não saúde do pastor reverbera na casa. Aham. E como eu falei antes, quem vai pagar o preço disso é a Tati, a Aham, Carol, aham. são os nossos filhos. Sim. Por outro lado, se houver uma saúde, se houver uma disposição dessa questão que você colocou do teu pai, da gente chegar na praia e só querer curtir, que nem eu que até te chamei para ir lá comigo ver o jogo de São Paulo. Aham. Eu tô levando o Matias sempre que dá, e a maioria é jogo de domingo, Sim. e eu vou lá com ele, algumas foi só eu e ele, e aí eu tava lá, cara, torcendo, São Paulo começou perdendo, e eu lá, cara, pá, faz um gol, quase orando. Vou apelar pro Senhor. Mas eu lá por dentro, assim, cara, tem que fazer um gol, cara. A gente não quer que os nossos filhos Sim. percam, né? Meio Aham. normal isso. Aí, beleza, cara. Aí eu comecei a gritar, cara. E aí ele também. O São Paulo fez um gol. Aí eu abracei ele, comecei a jogar ele. Aí alguém comentou, falou assim, mandou pra mim: Não, nem sabia que você gostava tanto de futebol, tua vibração lá. Eu falei: Não, eu não gosto mais tanto assim, não. Ele falou: Mas como que você vibrou tanto? Eu falei assim: Por causa do meu filho. Então, assim, eu amo o Matias, que gosta muito do São Paulo. Então, Exato. assim, se depender de mim, irmão, cara, eu fico até pentecostal lá no jogo, assim. O cara me vê louvando o São Paulo lá, ele acha até estranho. Mas aí eu me dei conta disso, cara. Eu voltei no carro, ele dormiu. Aí eu falei assim, cara, eu não me lembro se um dia na vida eu externalizei tanta pressão quanto naquele jogo. Cara, fase de grupo, Campeonato Hum. Paulista, Uhum. nada a ver. Uhum. Não era uma Uhum. final de Libertadores. E eu gritando com ele e pá, e a gente põe uns hinos no carro e ele pá, decora. E quando chega lá no Morumbi, ele sabe todos. Uhum. E aí o pessoal fica, mas eu falo, cara, meu filho gosta de futebol. Eu gostava também. Só que por causa dele eu gosto muito mais. Então, Uhum. tipo, eu tenho que assistir os jogos. Então, quando eu tô viajando, domingo passado estava viajando, eu deixo o celular no modo avião para não ficar sendo Hum. distraído no meio do culto, né? É para não acontecer de alguém ligar. Quando acabou o jogo, quando acabou o culto, eu liguei o celular cheio de áudio dele. Ô pai, o Caleri machucou. No outro áudio, pai, Só muda o Ferreirinha fez o endereço. gol. Só muda o Cara, endereço. vários áudios de 10 segundos assim, sabe? Ele foi narrando o jogo para mim. E eu falo, cara, é isso, filho. Onde você tiver seu coração, obviamente que não seja pecado, Uhum. papai vai estar lá. As pessoas falam, mano, eu levo ele no futebol. O pessoal fala assim, cara, mas ele tá muito acima dos amiguinhos dele, em termos de. Eu Uhum. falo, porque eu treino ele sempre, né? Uhum. Quem vê lá da sacada deve imaginar assim: esse pai é um frustrado, gordinho aí, ó, não conseguiu ser jogador, tá matando o filho dele. Mas não é, cara, é ele o tempo todo. Aí eu falei, Claro. mano, você quer jogar? Então o pai vai. Aí eu pego, pá, assim como eu faço, obviamente, com a leitura, Uhum. com a Bíblia, com as histórias, etc. Então eu fico assim, eh, querendo ter a saúde Exato. da minha família, sabe? Exatamente, irmão. É só muda o endereço mesmo, é a mesma coisa lá em casa. E aí a gente tem horas que a gente acerta, tem horas que não acerta, né? É aquilo que você começou falando isso, né? Tem horas que a gente eu não tenho muitas conclusões da vida. É porque eu acho que a vida tem que ser escrita a lápis mesmo, né? A gente está achando que esse jeito de criar os nossos filhos é o melhor. A gente vai Já ver se já. a gente vai ver se vai dar certo daqui a pouco, se os moleques estiverem grandes. Porque, enfim, né, eu colocava um monte de defeito no meu pai em alguns momentos e hoje eu estou me vendo fazendo as mesmas coisas, É né? Então, impressionante, né? Como a gente reproduz, enfim, né? então vamos tentar melhorar mesmo. E eu cheguei bem aqui, né?
com todos os erros e acertos dos meus pais, tô bem aqui, meu. 39 anos, com 2 filhos, casado, pastor de igreja. Agora, será que eu, com esse meu modelo, achando que eu sou melhor que meu pai, será que daqui a 30 anos Seus meus filhos filhos vão vão estar ter bem? outras queixas. É, Você entende? é. Então, enfim. Mas você pegou o espírito, né? É. Aquela paixão Uhum. do teu pai, etc. Aí a gente deságua num último assunto assim, que é o Connect, cara. Depois você pode falar mais do seu livro também, que você deu uma pincelada. O Connect nasce um pouco disso, de pastores, explica o que é o Connect, porque eu Uhum. tô quase com fazendo a mesma coisa com outro nome, mas tipo assim, essa 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 solidão, Uhum. as denominações não preparam as pessoas para a vida. Uhum. Então, denominação não tem uma aula sobre saúde no seu seminário, não tem uma aula sobre gestão financeira. Uhum. O presbiteriano vai ensinar a sua linha teológica, a Assembleia de Deus vai ensinar entre Uhum. inologia, Uhum. mas não vai ensinar sobre trato com o esposo. Não existe Não essa cadeira. existe. O currículo É é. quando o cara começa a pastorear, ele cai na bolha, ele é seduzido por esse negócio do orgulho, que ele é inerrante, ele pode todas as coisas, ele é grosso, como você falou, muitas vezes ele sorri pregando, mas nunca deu um sorriso para a esposa, para os filhos. Uhum. E aí você fala com ele e fala assim: "Cara, tem alguém aí?" Ele fala: "Não, eu tô sozinho". E Uhum. demora para desarmar esse cara. O Connect tem um pouco disso ou não tem nada a ver com isso? Sim. Não é pastoral? É Uhum. também? Ou é só para ferramentar mesmo? Tá. Como que o Connect nasce, né? Mas antes de falar como ele nasce, já explicar o que é o Connect. Connect é um encontro que nós fazemos quinzenalmente pelo Zoom, e 2 vezes ao ano, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, encontros presenciais, onde essa galera fica o dia todo comigo, das 9 às 5 da tarde. Os presenciais, né? Que são os 2 encontros no ano. Os no Zoom acontece quinzenalmente, e aí são encontros de 1 hora e 15, né? Então, Connect é isso. Além disso, as pessoas que se cadastram gratuitamente, elas têm acesso a uma plataforma onde todos os PDFs, todos os arquivos de gestão, pastoreio ou liderança que nós fazemos na DAI, eu subo nessa plataforma, o cara vai lá e baixa. Então, basicamente, o Connect é isso. Quem quiser saber mais, adai.com.br, e lá no canto direito superior tem Connect. Lá o cara consegue entrar gratuitamente, seja Aham. a denominação que for. Explicando o Connect. Como que ele nasce? Ele nasce na pandemia. Em março, quando tudo acontece, lá em 2020, eu já estava me organizando muito nessa questão da igreja online e tal e tal. Então a gente foi Isso é pego de legal. surpresa, né? Você já estava indo para esse caminho. Exato, em janeiro nós tínhamos lançado para a igreja online, com não apenas a transmissão, mas uma comunidade online, pastoreando online, discipulado online, enfim, se o inferno está online, por que eu, como pastor, não posso estar online? Ah, mas não é a mesma coisa, mas quem disse que é? Isso é uma coisa que me enche as É, paciências, né? Não, mas não é a mesma coisa, mas quem está dizendo que é a mesma coisa? Não temos a bênção da proximidade, mas temos a bênção da conectividade. E se a conectividade é uma bênção, eu vou aproveitar, porque o inferno está aproveitando. E as portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço da igreja. Agora, se a igreja não querer ou desejar avançar, aí ela vai fazer o papel dela. Então, enfim, nasce a igreja online com muitas ferramentas, e aí, em março, fecha tudo, a gente se concentra, abril, maio e tal. Se concentra nessa dor que a gente está vivendo. Quando é lá para finalzinho de abril, eu começo a receber mensagens de pastores. Soeiro, o que você está fazendo? Soeiro, assim, mas assim, quase que todo santo dia recebendo. Falei, galera, mano, eu não estou conseguindo lidar com a minha igreja, eu não vou conseguir dar conta de ficar respondendo, né, aham. assessorando, meu. E aí era um mistério, né, bicho? O que vai fazer nessa pandemia, né? Aí, de maneira muito ingênua, eu falei, mano, vamos se encontrar no Zoom. Eu peguei aqueles caras que tinham falado comigo, e aí, tá desde abril, sem parar até hoje, né? 4 anos. Já há 4 anos a gente se encontrando quinzenalmente. E aí a tua pergunta, né? O que que é o Connect, além disso tudo que eu expliquei? É para tirar o cara do isolamento? Eu não sei. Eu acho que você, com o teu grupo,
eu acho que você tem mais, eu acho que você tem mais know-how, é a tua vocação. Eu me sinto mais como instrumentista mesmo. Eu acho que a minha função com o Connect não é não nem tanto cuidar do coração do cara, porque não é aquele encontro onde eles falam, é o encontro onde eu falo. Porque é uma hora onde eu descarrego o conteúdo ou na área de pastoreio, ou na área de gestão, ou na área de liderança. Então, eu descarrego 40 minutos de fala e abro no final 20 minutos para o cara fazer uma pergunta. Então, é mais uma assessoria, é mais uma questão de ferramenta para a igreja dele. Eu sempre falo, meu, essas ferramentas de hoje é para você aguentar mais 15 dias, e mais 15 dias, e mais 15 dias, né? E isso já está indo há 4 anos. Então, eu vejo o Connect mais como, ó, toy as ferramentas, né. Diferente um pouco do que eu acho que é o teu, por isso que eu acho que a gente se complementa, porque a gente é diferente, né. É. Eu sou um cara, eu me vejo assim, né, um cara, como eu disse, né, uma coisa que eu coloquei no meu coração, eu sento com o Dani, eu quero que o Dani saia grande da minha conversa com ele. Então eu acho que essa questão da inspiração, essa questão: "Mano, Dani, você pode ir mais, vai lá, vai por esse caminho". Então, eu tenho um pouco isso, mas isso só não dá conta. Aí eu preciso do Daniel, para poder abrir meu coração e falar: "Mano, tá bom, a ferramenta é legal, tudo legal, mas eu tô obrigado com a minha esposa, bicho. Aham. Então eu preciso do Daniel". Esse meu jeito mais visionário não dá conta em alguns momentos. Então e eu já deixei claro isso para o grupo: "Gente, eu não dou conta de pastoreá-los. Se vocês ligarem para mim pedindo aconselhamento pastoral, eu não dou, são mais de 50 denominações, bicho. Os caras têm bispo, os caras têm apóstolos, os caras têm tudo. Eu não dou conta, eu só na minha denominação eu tenho mais de 50 pastores e pastoras". Então, agora, é óbvio, eu não vou dizer não para um amigo. Um cara me liga para almoçar, lógico que eu vou almoçar. Não quero passar a sensação que eu vou desligar na cara do cara. Mas eles sabem que o Connect, ele tem essa função, é uma função de dar ferramentas. Aham. Ó, tá dando certo na DAI esse PDF com esse conteúdo, toma aí, né. A gente sempre Você adota um livro, compartilha, né. exato, a gente adota um livro. Então, o penúltimo que a gente adotou foi o Lidere com Isso em Mente, do Craig Groeschel. Agora a gente adotou um livro, Uma Igreja Intensa e Envolvente, do Andy Stanley. Então, a gente sempre tem bons livros de ferramentas e dentro desses livros eu vou gerando os PDFs, vou gerando ferramentas. Então, quando tem uma conferência, a gente gera um desconto para eles. E, enfim, então, até Uma rede, tá uma se tornando uma rede, rede, é. uma rede, sem qualquer tipo de, inclusive, já falo para eles: "Galera, avisa os bispos de vocês, porque eu tô aqui para ajudar, eu não quero colocar minhoca na cabeça de vocês não", né. Então, agora não tem esse negócio, né, se você perguntar se eu conheço todos os pastores que estão, não conheço, nunca talvez falei um oi com esses caras, mas estão lá comigo no Zoom, então é a minha é a minha andorinha nesse verão aí. Não dá. Até esses dias eu recebi uma ligação de uma pessoa muito envolvida com discipulado. Ela ficou sabendo desse meu projeto. Aí ela falou: "Rodrigo, quero te fazer uma proposta. Crie dentro desse grupo pequenos grupos de cuidado". Eu falei: "Não, não dá, não tenho condição. Eu não tenho condição". Eu acho muito bonito, eu acho muito romântico, mas para eles não é esse meu perfil. Aham. Aí eles conseguem, que eu acho que também é saber até onde a gente pode ir, até onde Claro. a gente não pode, né. Então eu acho que o Connect é isso. Se eu posso resumir, é uma ferramenta onde as pessoas elas absorvem aquilo que elas querem, mas sempre nesse viés. Pastoreio, então ela vai ter sempre um conteúdo, como que eu posso pastorear melhor, amar melhor, visitar melhor, acolher melhor, como fazer né. Mas também gestão, meu, como criar um processo de integração bacana, a igreja está desorganizada, ó, organiza aqui, faz aqui. E liderança, né, impulsionando o cara a sempre enxergar além, né. Show, Então, mano. Connect é isso. Show, show demais. Eu vou indo para o fim aqui, e aí enquanto você pensa, a gente tem um quadro aqui muito legal, que é o que eu chamo de 2 minutos para o mundo, né. Que é aquela ideia, se você pudesse, cara, se fosse possível, né, que o mundo inteiro parasse para te ouvir, mas falasse: "Cara, mas também, né, você vai querer o mundo inteiro, só dá para ser 2 minutos, né". Então, assim, pensa em alguma coisa, eu vou agradecendo,
Tá. Aí você fala aí e a gente encerra aqui. Então, Gabriel, vem comigo aqui. Eu vou agradecendo aí você que está até agora com a gente, o pessoal que está aqui ajudando e preparando mesa para a gente nesse dia. Pedir aquelas coisas básicas que são simples, mas ajudam muito no engajamento, para que esse programa avance. Se você está com a gente até agora, é só você curtir, não custa nada. Você dá um joinha aí para a gente no YouTube, o YouTube, a ferramenta vai entender que esse conteúdo faz sentido e que mais pessoas precisam ter acesso a isso. Se você puder compartilhar alguma coisa, seja uma pergunta, a gente vai poder ver e, obviamente, responder, também ajuda muito. Comentar também engaja muito. Mas se você, assim, é muito evangélico, viu o Espírito Santo hoje, nesse dia maravilhoso, você pode compartilhar isso. Se não fazer algo solto só, você pensa lá 2 ou 3 irmãos líderes, pastores, filhos de pastores, que tem mais a ver com a conversa que a gente teve aqui, e você manda para eles, que vai ser muito bom para a gente, para o avanço desse projeto. E é isso, gente. Obrigado, Gabriel, todo mundo que ajudou, obrigado você. Toda segunda-feira, às 21 horas, a gente se encontra aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e que você e eu possamos ser uma bênção. Eu vou fechar hoje com as palavras sábias do meu amigo Rodrigo Soeiro, e depois que ele acabar, está encerrado e a gente se vê aqui na semana que vem. Amém. Dani, eu vou me atrever aqui em ler. No fim do meu livro, eu fiz uma carta aberta e eu escrevi esse texto. Com um texto teoricamente curto, mas foi um texto onde eu rasguei meu coração. Eu terminei o livro, mas ainda assim eu deixei uma carta aberta e eu queria ler então para a galera. Tá? Enquanto escrevi este livro, muitas situações aconteceram em minha vida. Fiquei internado, participei de conferências, falei sobre Jesus em algumas partes do Brasil e dos Estados Unidos, em púlpitos e fora deles. Vivenciei momentos de alegria, mas também tive momentos de choro. A vida pastoral é constante, ela envolve uma jornada intensa e que abrange um misto de sentimentos em um mesmo dia. Não se trata apenas de elaborar belos sermões, estar sob os holofotes e nos palcos grandiosos, colhendo aplausos ou colecionando amigos e seguidores. A vida pastoral transcende esses elementos. É sobre estar presente nos momentos mais cruciais da vida humana. É sobre segurar a mão de um recém-nascido, trazer consolo nos corredores silenciosos de um hospital, compartilhar lágrimas em velórios. É sobre orar com fervor, esperando ansiosamente por uma resposta do Eterno, mesmo sabendo que nem sempre a resposta será aquela que desejamos. Uma situação que me marcou durante a jornada de escrita desse livro envolve uma das noites mais sombrias vivenciadas por mim. Nela, vi uma inocente e amorosa criança chamada Manuela, de apenas 4 anos, partir para os braços do Senhor. Compartilho essas palavras não para pintar a vida pastoral como a mais árdua das vocações, nada disso, mas para que os jovens que anseiam por esse chamado saibam o que os aguarda. E os que não anseiam conheçam um pouco desses bastidores. Amo profundamente o que faço. Minha paixão por essa vocação arde em meu peito e não trocaria essa trajetória por nada no mundo. No entanto, não posso deixar de enfatizar que essa é uma batalha incansável, uma carreira espinhosa que exige uma fé consistente. Inclusive, talvez esse seja um tema que gere outro livro. Por isso, eu lhes peço, em nome de todos os pastores de carne e osso, que dedicam suas vidas a essa missão, orem por nós. Peguem leve com a gente. Nossos ombros carregam as alegrias e tristezas das pessoas. E precisamos da luz divina para nos guiar em meio às dificuldades. Nós enfrentamos desafios e batalhas que talvez não sejam visíveis, mas são profundamente sentidas. Suas orações são como um bálsamo para as nossas almas cansadas, fortalecendo-nas a cada passo do caminho. Orem, queridos amigos. Orem por nossos pastores, no amor de Cristo Jesus. Rodrigo. Amém. Obrigado. Tamo junto. É isso aí, meu povo. A gente se vê. Orem para os seus pastores. Sejam uma bênção na vida dos seus pastores, em nome de Jesus. Um Amém. abraço. Tamo Tchau, junto. tchau.